Imagine um lugar onde a ambição, a paixão e a miséria se encontram em um caldeirão fervente. Prepare-se para conhecer o coração pulsante do Brasil do século XIX. Olá, amantes da literatura e do bom café! Sejam muito bem-vindos ao Café com Livro. Hoje, vamos desvendar as portas de um dos maiores marcos da literatura brasileira, um clássico que nos transporta para o Rio de Janeiro do século XIX, com uma riqueza de detalhes impressionante. O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Publicado em 1890, este romance é a joia máxima do naturalismo no Brasil, um verdadeiro estudo social em forma de literatura que, acreditem, ainda é absurdamente relevante hoje. Pegue sua xícara, porque a nossa viagem será um mergulho intenso na realidade social brasileira. A história de O Cortiço nos apresenta o microcosmo vibrante e caótico de um cortiço, um lugar onde diferentes vidas se entrelaçam em um caldeirão de paixões, ambições, vícios e misérias. É como se o próprio cortiço respirasse, quase se tornando um personagem vivo dentro da trama. No centro dessa teia, temos João Romão, o ambicioso proprietário que não mede esforços para enriquecer, muitas vezes às custas da dignidade alheia. Ao seu lado e em contraste, temos a figura da fogosa e sensual Rita Baiana, que atrai todos os olhares e personifica a vitalidade e a espontaneidade popular. Mas a genialidade de Azevedo está em construir uma galeria de personagens inesquecíveis que compõem esse cenário humano. A dedicada lavadeira Piedade, o capataz português Jerônimo que sofre as influências do ambiente, a sedutora Pombinha, entre tantos outros. Cada um deles reflete um aspecto da sociedade da época e, de certa forma, da natureza humana universal. O Cortiço não é só sobre uma história, é sobre a vivência coletiva de um grupo de pessoas. Aloísio Azevedo utiliza uma linguagem crua e direta, sem rodeios, para descrever as profundas influências do ambiente e da hereditariedade sobre os indivíduos. Essa é a essência do naturalismo, a ideia de que o ser humano é produto do meio e da sua biologia. E o Cortiço aqui não é apenas um lugar físico, ele se torna, de fato, um personagem vivo e pulsante. Ele molda seus moradores e é moldado por eles, num ciclo contínuo de causa e efeito. É fascinante observar como o ambiente insalubre e as condições de vida precárias afetam o caráter e as ações de cada um. Mas a relevância de O Cortiço vai muito além de ser um mero exemplo do naturalismo. Essa obra é um documento social vivo, uma fotografia em alta resolução de um período crucial da nossa história, o final do século XIX, com suas transições da escravidão para a República, e o início da formação das nossas grandes metrópoles. Aloísio Azevedo nos mostra de forma crua como as condições de vida, a busca por sobrevivência e a influência do ambiente urbano moldavam a própria identidade do povo brasileiro que surgia. Ele expõe as contradições e tensões de uma sociedade em ebulição, o embate entre o trabalho manual e a ascensão burguesa, a persistência do racismo e do preconceito, as complexas relações de gênero e poder e a busca desenfreada por riqueza a qualquer custo. Ao mergulharmos nas vidas de João Romão, Rita Baiana e de todos os moradores do Cortiço, nós somos forçados a confrontar aspectos que ainda ecoam na nossa sociedade hoje. Por isso, ler O Cortiço não é apenas ler um romance, é um exercício de autoconhecimento e de compreensão do Brasil. É entender as raízes de certas mentalidades, de desigualdades e de como o ambiente pode influenciar profundamente o caráter e as escolhas humanas. É uma leitura que nos ajuda a refletir sobre a formação do nosso ser enquanto indivíduo e enquanto sociedade, em um país com tantas camadas e complexidades. Ele nos lembra que a literatura tem o poder de ser um espelho, por vezes desconfortável, mas sempre revelador. Se a intensidade de O Cortiço e a maestria de Aloísio Azevedo te cativaram, tenho duas chamadas importantes para você aprofundar ainda mais nessa leitura. Conteúdo exclusivo no nosso blog. Para explorar mais a fundo este movimento literário e outros autores incríveis, temos uma seção dedicada a clássicos brasileiros lá no blog Café com Livro. Você encontrará análises mais detalhadas sobre O Cortiço e também sobre outras obras que moldaram nossa literatura.
Acesse www.cafecomlivro.rf.gd e se aprofunde nesse universo. O link está nos comentários. E para não perder nenhuma das nossas viagens pelos grandes nomes da literatura e pelos clássicos que marcaram gerações aqui no Café com Livro, faça o seguinte: clique no botão de inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos um novo vídeo que vai te fazer pensar e sentir. E claro, deixe seu like se você também é fã de O Cortiço ou ficou com vontade de conhecer. Sua interação ajuda muito o canal a crescer. O Cortiço é uma leitura que provoca. Ele nos confronta com aspectos nem sempre bonitos da natureza humana e da sociedade, mas de uma forma tão vívida que te fará sentir cheiros, ouvir barulhos e experimentar a atmosfera daquele lugar como se você estivesse lá. Definitivamente, se você busca um clássico que não tem medo de mostrar a realidade nua e crua, com seus dramas e suas belezas imperfeitas, este é o livro certo. Uma imersão intensa na realidade social brasileira e uma leitura obrigatória para entender a força do naturalismo. Agora eu quero saber de você. Você já leu O Cortiço? Qual personagem mais te marcou? Ou qual foi sua maior impressão? Se não leu, este vídeo te deixou curioso para mergulhar nessa obra? Me conta aqui nos comentários. Adoro ler as diferentes perspectivas sobre esse clássico. Muito obrigado por mais esse Café com Livro comigo. Foi um prazer explorar a intensidade e a relevância de O Cortiço. Lembre-se de conferir nossa seção sobre clássicos brasileiros no blog e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas conversas que nos fazem viajar pelas páginas. Até o nosso próximo encontro literário. Um abraço e boa leitura!